O Evangelho tem uma declaração muito polêmica do apóstolo Paulo, na qual ele diz: E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Basicamente, ele está dizendo que o Senhor permitia certa aflição constante na vida dele, para que ele nem pensasse em contar vantagem sobre o alto nível de revelação que lhe foi concedido. E a polêmica é justamente sobre que tipo de espinho na carne seria esse, que o afligia ao ponto dele comparar isso com a bofetada de um enviado do demônio. Antes da conversão, Paulo era um fariseu famoso por perseguir e prender os cristãos que seriam flagelados e mortos. Daí acredita-se que sua aflição fosse o remorso que ele sentia pelas injustiças que ele apoiou e também praticou. Jesus perdoa e cura qualquer coisa, mas ele conserva a memória do passado a fim de validar a sua salvação. Afinal, a libertação só é valorizada quando comparada ao cativeiro. Embora essa seja a hipótese mais aceita, existem outras, entre as quais uma sugere que o espinho na carne fosse um ferimento literal, um machucado mesmo, que além de não sarar, eventualmente ficava pior, a fim de manter Paulo consciente de sua fragilidade, através da qual o poder de Deus se aperfeiçoa nos seres humanos. E falando em sentido literal, muitos entendem que o tal mensageiro de Satanás que o esbofeteava era um demônio real, que tinha permissão de atormentar Paulo sempre que ele se esquecesse de quem era a verdadeira fonte do seu conhecimento e da sua autoridade como apóstolo do Evangelho. E ainda outra vertente defende que se tratava de algum vício, compulsão ou fraqueza contra o que ele lutava diariamente a fim de submeter sua carne ao Senhor, conforme ele admite num outro ponto das Escrituras, dizendo: Mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O fato é que, ainda que Paulo tenha sido escolhido por Jesus em pessoa para ser o evangelista das nações, ele era só um pobre mortal igual a gente. E a resposta para a questão do espinho na carne pode ser qualquer uma das alternativas. Inclusive, pode ser que todas elas estejam corretas. Todo mundo tem espinhos na carne. Todo mundo carrega arrependimentos, sequelas de traumas, convívios tóxicos, especialmente no meio profissional, luta contra fraquezas, reprime desejos inconvenientes. Enfim, transformando isso numa imagem, a gente é tipo um boneco voodoo com um espinho espetado para tudo quanto é lado. A conversão não garante o fim de todos os problemas, não. Pelo contrário, Jesus afirmou que no mundo nós teríamos aflições, mas ele também disse para a gente ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E é por isso que nele, apesar de qualquer problema, a gente encontra a paz. Já ouviu dizer que problema sem solução a gente pinta de verde e joga no jardim? Pois essa é a ministração do Espírito Santo sobre a gente. Aprender a lidar com a dificuldade sem revolta, confiando no poder daquele que já venceu o mundo por nós. Sabe a passagem em que Jesus acalma a tempestade? Pois independentemente da tribulação que você esteja passando, se entregar sua vida a Jesus e for fiel a Ele, a sua tempestade também vai se acalmar.
É só confiar sem reserva no poder do Senhor que disse: não se perturbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. Leia a Bíblia e aceite Jesus como seu Senhor e suficiente Salvador.